Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos iniciar aí as nossas aulas do segundo ano, ok? Então o ano de 2021 a gente vai aí continuar remoto, então vou gravar as aulas aqui para vocês. Sejam bem-vindos ao segundo ano, sejam bem-vindos ao meu canal, tá certo? As nossas aulas vão ser sempre postadas aqui no canal para que vocês possam assistir em um momento mais adequado, no momento que vocês tiverem mais disponibilidade, um momento mais tranquilo para poder assistir as aulas de matemática. E o nosso primeiro assunto é o assunto de matrizes. O assunto de matrizes é um assunto bem tranquilo, né? Pela minha experiência aí nas aulas, é um assunto em que os alunos eles conseguem, né, boas notas, eles conseguem compreender a definição de matriz, as suas aplicações, a fazer a operação com matrizes, ok? Então eu espero também que vocês tenham aí um bom desenrolar. Então vamos definir aqui o que são matrizes. Matrizes são tabelas, né? São tabelas organizadas em linhas e colunas. Os dados da tabela são organizados em linhas e colunas. Uma definição dessa fica meio assim, o aluno fica sem entender. Vamos colocar um exemplo aqui de como é que seria uma matriz assim mesmo na vida real, né? Como é que eu utilizo essas matrizes? Então observem aí, certo? Observem aí que é uma tabela. Essa tabela é a tabela de notas, né, de alguns alunos em algumas disciplinas. Então você provavelmente já deve ter utilizado o programa Excel, né, Microsoft Office, e lá você está diante de uma matriz, né? Você tem as colunas e as linhas onde você vai inserir aí os dados. Então matriz nada mais é do que essa tabela, tá? Só que aí eu vou retirar apenas o quê? Os dados. Retirando os dados, nós temos aqui a tabelazinha só com os números. Então, isso aqui é uma matriz, tá certo? Então, sejam apresentados aí a matriz. Aqui, para eu representar essa matriz, eu coloco uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Por exemplo, a matriz A. Então, agora tem nome, né? Agora essa matriz aqui é a matriz A. Aqui é a matriz das notas dos alunos, né? Em que cada linha vai representar um aluno, cada coluna vai representar uma disciplina, tá certo? Então, pessoal, essa matriz aqui, vou colocar aqui a definição de ordem da matriz. Essa matriz aqui, ela tem quantas linhas? As linhas são as horizontais aqui, ó. Aqui você tem a primeira linha, aqui a segunda linha e aqui embaixo a terceira linha. Então, é uma matriz que tem 3 linhas. E ela tem quantas colunas? Aí você vai ver aqui as colunas. Vamos ver aqui as colunas. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e quarta coluna. Então essa é uma matriz que tem 3 linhas e 4 colunas, certo? Então é uma matriz de ordem 3 por 4. O primeiro númerozinho indica a quantidade de linhas e o segundo indica a quantidade de colunas. Essa informação fica bem aqui, ó. 3 por 4. Tá certo? Então tá aqui uma matriz das notas dos alunos nessas disciplinas aí apresentadas. Tá certo? Então você tem as linhas e as colunas. E aqui a ordem da matriz que vai lhe dizer, né, quantas linhas tem, quantas colunas tem. Então se eu perguntar qual é o elemento que está na segunda linha, terceira coluna? Aí você vê aqui, ó, segunda linha, terceira coluna. Então o elemento 5 está na segunda linha, terceira coluna. Então você vai localizar pelo número da linha e o número da coluna. Cada elementozinho desse aqui também vai ter uma forma genérica, né? A matriz das notas dos alunos recebeu o nome de matriz A. E cada uma das notas, cada um dos dados, eu vou chamar de A e J. Olha aqui, cada um vai ser chamado de A e J. Quem é esse I? Esse I é a linha onde está esse elemento. E esse J minúsculo é a coluna onde está esse elemento.
tá certo? Então, eu vou chamar cada elemento de A e J. O I é a linha e J é a coluna onde está esse elemento. Por exemplo, se eu perguntasse assim, qual é o elemento, quem é o elemento A24? Isso aqui é subscrito, tá? Subscrito aqui embaixo. Quem é o elemento A24? O que quer dizer esse 2 e esse 4? Ó, esse 2 quer dizer que o elemento está na segunda linha. E esse 4 quer dizer que ele está na quarta coluna. Ok? Então, quem é o elemento 2, 4? Segunda linha, quarta coluna. Esse 5 aqui, ó. Então, o elemento A24 é 5. Tá certo? Quem é o elemento A12? Está na primeira linha. Primeira linha, quem é essa aqui? Segunda coluna. Segunda coluna é essa. Então, no encontro da primeira linha com segunda coluna, é o elemento 4. Ok? Entenderam aí? Então, a matrizinha, os dados, né? A ordem da matriz e a localização de cada elemento. Né? Cada elemento eu vou chamar de elemento A e J, em que esse I vai representar a linha e esse J vai representar a coluna. Tá certo? Eu posso escrever aqui uma matriz genérica, tá? Uma matriz qualquer, seria a matriz A. E eu vou colocar elementos genéricos, elementos quaisquer, né? Sem ser um elemento específico, como esse daqui, né? Esses aqui são os elementos que nós conhecemos como sendo a nota dos alunos em determinada disciplina. Agora eu vou montar uma matriz genérica. O meu primeiro elemento aqui vai ser o A11. Por que esse elemento é o A11? Porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. Ele é o primeiro elemento, seria aqui o 6, ó. Primeira linha, primeira coluna. O meu elemento que está aí à esquerda dele, né, à minha direita, é o A12. O elemento está na primeira linha, segunda coluna. O próximo, A13. E assim, sucessivamente, né, até lá o último elemento, que seria o A1. Aí eu vou colocar aqui M. Esse M está representando a última coluna, que eu não sei quem é, né? Na primeira linha e tal, vou colocar N, né? N. Vai ficar igual os livros, tá? Até a última. Se eu for colocar o elemento daqui, é o elemento A21. Por que o elemento A21? Está na segunda linha, primeira coluna. O próximo, A22. O próximo, A23. E assim sucessivamente até o A2M, certo? E eu posso colocar quantas linhas forem, né? Quantas linhas quiser. Até o último elemento aqui, ó, que seria o N1. O que representa esse N? O número de linhas, né? Vou colocar M para ficar diferente, né? AM1. O número de linhas que tem. Como eu não sei quantas são, é uma matriz genérica, pode ter quantas linhas, né? Der para escrever aqui. Então, eu parei aqui o M, sendo um M um número natural qualquer. E esse 1 representa que ele está na primeira coluna. Aí aqui ficaria o AM2, que é na segunda coluna. O AM3. E assim sucessivamente até o último elemento lá, que seria o AM, que eu não sei quem é a última linha, N, que eu não sei quem é a última coluna, AMN. Então, essa é uma representação aí genérica, tá? Pode ser que você se depare com essa representação aí nos livros. Então, é uma matriz A, M por N. M linhas, N colunas. Certo? Matriz genérica qualquer. Ok? Então, matriz é isso, né? Tá? A identificação da posição de cada elemento. Uma matrizinha genérica, tá certo? Então, essa é só a introdução de matriz. Lógico que vai ter outros conhecimentos aí sobre matriz, soma de matriz, multiplicação de matriz, matriz transposta. Então, isso a gente vai ver nas próximas aulas. Eu vou deixar as atividades lá no Google Classroom para vocês praticarem. E nas nossas aulas ao vivo ou durante a semana eu vou fazendo a correção aí, caso vocês não tenham entendido alguma dessas questões. Só queria deixar um exemplo aqui
e pode ser que vocês não compreendam, né, esse tipo de exercício, que seria você montar uma matriz, dada uma certa condição, uma certa lei de formação. Por exemplo, montar uma matriz A de elementos A e J de ordem 2 por 2. Vou começar essa pequenininha aqui, 2 por 2. Então essa é a representação condensada, né, sintética aí da matriz. A matriz de elementos A e J, 2 por 2. Ele diz que é uma matriz, tem os elementos que vão ocupar determinada linha, determinada coluna, e ela é do tipo 2 por 2. Então, o que é que eu quero? Eu quero formar essa matriz tal que, ou de forma que, né? Tal que esses elementos A e J sejam iguais a... Aí eu vou colocar duas condições. Sejam iguais a 0, se o I for igual ao J, e seja igual a 2, se o I for diferente de J. Então, é um exercício clássico de matrizes. Vou fazer aqui para que vocês, né, tenham facilidade na hora dos exercícios que eu vou postar para vocês. Lógico que isso aqui está bem simples, né? Pode ser que as condições sejam um pouco mais complexas. Vamos começar com esse mais simples. Então, como é uma matriz 2 por 2, aí o que você vai fazer primeiro? Vai fazer uma matriz genérica. Então essa matriz A, ela é assim, ó. A1, A12, A21, A22. Essa é a forma genérica dessa matriz aqui. Ela é 2 por 2. O elemento que está na primeira linha, primeira coluna. O elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Que está na segunda linha, primeira coluna. E o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Tá certo? Essa é a matriz genérica. Aí agora você vai e faz a matriz que ele está pedindo. Vou colocar aqui o A representando. Seguindo aí as orientações. O que é que ele diz? Que eu vou escrever 0 se o I for igual ao J. Esses dois numerozinhos aqui, ó, um deles é o I e o outro é o J. Eles são iguais? Né? São, né? Todos os dois valem 1. Então ele diz, se forem iguais, eu escrevo 0. Então no lugar do A11, esse elemento vai valer 0. Aqui, esse é o I, esse é o J. São iguais? Não, são diferentes. Se o I for diferente do J, eu vou escrever 2. Então o elemento dessa posição aqui vai ser 2. Esse daqui, está aqui o I, está aqui o J. São diferentes? Um vale 2, outro vale 1. São diferentes. Quando é diferente, a condição diz que eu escrevo 2. Ó. Então, 2. E por último, aqui o A22, né? Um é o I, outro é o J. São iguais. E quando eles são iguais, eu escrevo 0. Então, o último elemento aqui é 0. Então, a matriz que ele estava pedindo aí é essa aqui, ó. Tá? Dada aí a condiçãozinha imposta aí aquela condição. Tá certo? Então, para começo de história, vai ser só isso daqui mesmo. Tá certo, pessoal? Nos encontraremos na próxima aula. Valeu, até a próxima. Tchau!